Então, vamos falar um pouquinho do capítulo 3. Estamos aqui na Morada da Paz, dando sequência ao estudo do Evangelho de Lucas. Então, o capítulo 3 começa com uma pregação de João Batista no deserto, né? Veio a palavra de Deus sobre João, filho de Zacarias, no deserto. Então, o capítulo 2, ele encerra com o início do estágio que a gente chama de a noite escura da alma. Foi tão bem descrito por João da Cruz, né? No seu livro que leva justamente esse nome. E o deserto também é uma metáfora para essa mesma etapa no desenvolvimento espiritual, a chamada noite escura. Então, João Batista está ali, simbolizando esse processo, lembrando que ele é aqui o símbolo do discípulo no seu estágio mais avançado, digamos assim, o discípulo da vida, o discípulo do divino que nos habita, né? Porque é mais ou menos assim mesmo. É como se o ego, né, ele fosse um discípulo do Espírito, né? O ego é o discípulo do Espírito. Assim é a jornada espiritual, né? E João Batista simboliza esse ego amadurecido que está disposto a ser um discípulo na acepção mais profunda do termo. E quando esse discípulo está realmente pronto, é ele quem dá a iniciação ao Espírito de Deus, né? Ele quem vai passar a rédea de fato. Então é isso que acontece. Ele está ali, né, no deserto, e ele vai até o Rio Jordão e começa a batizar as pessoas, preparando o caminho para a vinda do Senhor, para a vinda de Jesus, né? Primeiro, né, vem a austeridade, primeiro vem a disciplina, para depois vir a espontaneidade do amor, que é Jesus, né? Então, João Batista aqui, ele simboliza o último suspiro da identidade separada. É o último suspiro de quando a gente ainda se entende como eu estou aqui, o outro está lá. Eu estou aqui, Deus está em algum outro lugar. Porque quando vem Jesus, já não há mais separação. Jesus lá na frente vai dizer: vocês vão conhecereis a verdade vos libertará. Nesse dia, compreendereis que eu estou no Pai, o Pai está em vós e vós estáis em mim. Então, quando chega Jesus, já não há mais essa separação. Então, João Batista é quando a cordinha que prende a separação, ela está faltando assim um último nozinho para soltar. Esse é João Batista, né? E aí ele conclama ao arrependimento. Então, o arrependimento é uma etapa muito importante, né, desse mergulho interno, né? Aqui, esse arrependimento, né, ele pode ser chamado também das etapas alquímicas aqui, né? Tanto do nigredo como do albedo, dá para a gente chamar assim, que é o mergulho, né, nas nossas sombras, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, enfim. E ele conclama o arrependimento, que não é um caminho tão fácil assim, o arrependimento. Porque, de um lado, a gente tem a autocomplacência, que é dar como um tapinha nas nossas costas e dizer assim: você está de parabéns por tudo. E do outro lado, a gente tem a culpa, o automartírio, a autopunição, né? Que é: então, já que você não é perfeito, você não vale nada. Você é a última pessoa, né? Então, esses dois caminhos são fáceis, né? São fáceis de seguir. Agora, o arrependimento, que é um movimento de reconhecimento honesto, né? Que antes veio o censo, antes do nascimento do menino, né? César Augusto fez o censo, fez o reconhecimento. E aqui o arrependimento então, eu já reconheci, já vi o que é que tem, agora eu estou vendo e estou disposto a corrigir. Estou disposto a ajustar a rota em todo lugar que ela esteja desajustada. Esse é o arrependimento. Aí ele vai dando exemplo. Quem tiver 2 túnicas vai dar uma, enfim. Ele está falando o que aqui? Para a gente combater, né? E ajustar os nossos movimentos anímicos, os nossos movimentos de alma, né? Corrigindo as nossas paixões, né? Os nossos pecados, ou seja, os nossos erros. Pecado no sentido de erro, né? O erro do alvo, o alvo da realização. Então, né,
os que mais chamam a atenção são esses, né? Corrigindo aí o nosso egoísmo, né? Porque o egoísmo nada mais é do que o fortalecimento da identidade separada. Quando surge a percepção da unidade, não tem espaço para egoísmo. Então, egoísmo é tudo aquilo que fortalece essa ideia de ego, ou seja, de um eu separado da unidade cósmica, um eu separado do todo. Então, quando a gente quer competir, quer ter a última palavra, quer ter razão, né? Ou quer se destacar, quer brilhar, quer ser reconhecido, tudo isso a gente pode chamar de egoísmo, né? É a gotinha querendo ser importante no oceano, digamos assim, né? Então, de novo, o Rumi diz assim, você não é uma gota do oceano, você é o oceano inteiro numa gota. Então, quando surge Jesus, toda essa separação vai embora. Mas São João Batista, ele vem antes. Ele está preparando, ele é o último suspiro da identidade separada. Então, ele vai promovendo esse arrependimento, que é como o burilamento final para preparar os caminhos, né? Então, todo monte é rebaixado, todo vale é elevado, ou seja, vai aplanando o caminho para a chegada de Jesus, para a chegada do Salvador, digamos assim, né? E é importante que o arrependimento, ao longo do processo, vá se tornando cada vez mais rápido. O tempo dele vai se encurtando. A gente comenta um pouquinho sobre isso, né? Então, em um determinado momento, a gente tem uma escolha, tem uma atitude, ou diz uma palavra, e a gente vai perceber que aquilo está desconectado da lei do amor anos mais tarde. Depois a gente percebe meses mais tarde, semanas mais tarde, dias mais tarde, no fim do dia, até que a gente pode começar a perceber em tempo real. Em tempo real. E aí, quando se começa a perceber em tempo real, é que entra essa habilidade, digamos assim, do discernimento, da escolha. Ela se torna cada vez mais real, porque é como se aqui, nesse estágio, esse arrependimento, ou digamos assim, essa capacidade de perceber o movimento, porque sempre na nossa vida, a nossa escolha vai se dividir em dois caminhos, a todo momento. Em todas as nossas relações, cada palavra que a gente troca com alguém, cada compra que a gente faz, em cada lugar que a gente vai, isso está me levando para cima ou está me levando para baixo? Não tem meio termo, né? Então, aqui, quando esse arrependimento, digamos assim, ele passa a ser em tempo real, essa escolha fica mais evidente. É quando a coisa começa a se tornar mais clara. Então, isso aqui ainda é a noite escura, digamos assim. Porque, muitas vezes, mesmo percebendo que aquilo leva para baixo, a gente não consegue evitar. A gente não consegue evitar. E aí vem um mal-estar, um peso, porque antes se fazia isso e não se percebia esse peso. E aqui se faz. Então, cada pequeno desvio, digamos assim, da lei do amor, ele tem um peso muito maior. Mas não no sentido de se chicotear, mas de se perceber. Porque aqui já está cada vez mais claro, né, digamos assim, a diferença entre a bem-aventurança e o vale de lágrimas e ranger de dentes, que é o estado ordinário da nossa consciência, digamos assim, que é esse estado em que a gente é movido pela busca da satisfação, do prazer e pelo medo do sofrimento, né? Então a bem-aventurança tem um contraste muito grande com esse nosso estado. Então isso fica muito claro aqui, né? Então é o polimento do espelho do coração, como se diz no sufismo, esse momento. Aqui, né? O coração vai sendo polido por esse arrependimento, por esse discernimento em tempo real. É isso que é João Batista aqui chegando. Até que ele fala também assim, além do dai a vossa, se você tiver 2 túnicas, dá uma outra frase interessante que ele diz aqui contentai-vos com o vosso soldo,
ou com o vosso salário. Isso é muito interessante, a gente pode perceber assim, que aqui é um chamamento para se alegrar com o próprio destino, com o próprio karma, né? Porque não tem coisa que mais faz a gente perder tempo do que isso. Achar que a vida está sendo injusta com a gente, né? Isso atrasa a nossa caminhada. Ah, mas eu não podia, não devia, não sei das quantas, por que não sei o quê, porque logo comigo, porque... né? Contentai-vos com o vosso soldo. Jesus vai falar isso 1000 vezes depois. Pega a tua cruz e me segue. Né? Então, o que é o vosso soldo, o vosso salário, a tua cruz? É, ao mesmo tempo, o nosso destino, ou seja, o que é o nosso destino? É o nosso karma, né? É o resultado das nossas escolhas, das nossas ações. É a gente se deparando com aquilo que a gente precisa encontrar no nosso caminho. E também a nossa própria personalidade. Não tem como a gente fugir de nós mesmos, né? Tem uma música que diz assim, que é das Tradições da Floresta, né? Eu pensei fugir de mim, mas aonde eu estava? Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Então, assim, contentai-vos com o vosso soldo. Assim, não tem como fugir de si mesmo, da sua própria personalidade, que é a tua cruz. Você vai ter que se carregar para sempre. Né? Então, esse é a última fala de João Batista. E depois começa a perguntar para ele. Isso é muito legal. Você é o Messias? Você então é aquele que vem aí? Aí ele diz, não. Então, isso também é importante aqui. Nesse estágio do desenvolvimento, o João Batista está na última fronteira, né? Tanto que Jesus vai dizer isso em algum momento, né? Ele diz assim, entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lá na frente ele vai dizer isso em algum momento, né? Ele está dizendo assim, justamente isso que a gente está mais ou menos exemplificando, né? Entre aqueles que ainda tem um resquíciozinho de ego, ele está no último estágio, ou seja, ele é o maior. Mas aqueles que já estão no reino de Deus, ou seja, aqueles que o ego já foi integrado, o menor, aquele que começou ontem, isso já é maior que ele. É isso que ele está dizendo. Então ele diz não. Então aqui é um reconhecimento, né? Ou seja, esse é um estágio também da noite escura. É quando o ego já não quer nenhum tipo de apropriação do divino. Ele não está interessado em ser reconhecido. Né? Porque antes de entrar nesse processo da noite escura, como a gente falou, o ego pode querer se apropriar, né? Então o cara tem uma experiência, como a gente já falou, de samadhi, bora virar guru, né? As pessoas ajoelhando no meu pé, não sei das quantas, e pedindo bênção para tudo. Pode acontecer da pessoa realmente fazer a etapa completa e se tornar um guru, mas o que a gente vê muito acontecer é o contrário, né? É uma experiência de bem-aventurança, de contato com o divino, e depois isso é mal integrado, e o ego quer se apropriar disso. E aí a pessoa se perde completamente, porque nesse estágio aqui dá para cair fácil. Essa conquista não é definitiva. Um conto que mostra isso de forma muito, muito legal é o Muskil Gusha. Não sei se alguém lembra. Uma vez a gente trabalhou aqui, mas era pouco cedo. Acho que estava, né, André? A gente trabalhou. Esse conto era um bem legal. Ele ilustra exatamente esse momento aqui. Ele sobe, vai lá, tem um contato, traz algumas pedras, não sabe o que fazer com aquelas pedras, até que ele se perde completamente. Depois ele começa a se encontrar de novo. Mostra essa etapa do quando o ego quer se apropriar desse contato com a luz. Então ele fala assim, não, eu não sou o Messias, eu vos batizo com a água, aquele que vem, de quem eu não sou digno de amarrar o nó da sandália, esse vai vos batizar com o fogo. Ou seja, se a gente for pegar aqui novamente, né, o nosso quadrinho, ele está dizendo aqui, eu estou trabalhando aqui, a água, os sentimentos, a vida interior. Esse que vem, ele vem lá de cima, ele vai batizar com o fogo do Espírito Santo. Né? Então essa era a diferença. Né?
E aí ele chega, né? E aí o texto ele fica invertido um pouquinho, ele fala da prisão primeiro, depois ele fala do batismo de Jesus, mas obviamente o batismo aconteceu antes, foi o último ato antes da prisão. O último ato antes da prisão. Isso é bem interessante. Então, antes da prisão, o João Batista batiza Jesus, né? É um momento muito importante aqui. É como o despertar final, né? É como o despertar final, esse batismo de Jesus, né? Então, se o nascimento de Jesus, se a gente for utilizar a linguagem dos Vedas, né? O batismo de Jesus seria o que eles chamam de Nirvikalpa Samadhi, ou seja, um Samadhi temporário. É uma visita ao reino de Deus que depois retorna, sobe para o topo da montanha e depois volta para a base. A gente tem um contato com o divino e depois volta. Agora o batismo não, né? O batismo aconteceu aqui de Jesus, ele é o Simbikalpa Samadhi, é o Samadhi que já não termina mais. E aí o ego pode se retirar. Mesmo aquele último resquício de ego que tem, que era João Batista, ele vai se retirar. Aí ele vai ser preso e depois ele vai morrer, né? Então aqui segue a etapa completa. Está muito bonitinho. Parece que foi feito de propósito, né? Está muito certinho, né? Então são as etapas de toda a jornada espiritual se cumprindo. Então depois que ele batiza Jesus, ele já pode ser preso. Interessante essa prisão, porque ele foi preso por falar a verdade, né? Sobre o que estava acontecendo. Então a gente estava falando assim, na noite escura da alma, é uma honestidade radical. É uma disposição a pagar o preço por qualquer coisa em nome de Deus, em nome da verdade. Então é justamente isso que acontece com João Batista na prática, né? Ele está ali apontando coisas que estão erradas e por isso ele acaba preso, né? Mas ele não morreu ainda, então não vamos dar spoiler. Então vamos deixar as cenas para o próximo capítulo. Boa noite a todos. Mestre, fazei que eu procure mais consolar.